Acredite, a maioria das empresas perdem licitação não porque estão com preço alto, mas com erros básicos que eu vou te mostrar nesse vídeo e você pode evitar. São erros muito simples que você pode evitar de forma bem assertiva. Vou te mostrar hoje 5 erros e eu te garanto que o último é o que a maioria das empresas cometem e o que você pode corrigir. Também eu vou deixar lá no final uma dica para que você consiga ter as oportunidades certas e não cometer os erros que muitas pessoas cometem para perder licitações de milhões, né? Licitações de valores bem altos, as pessoas perdem por não entender e não evitar esses pequenos erros. Inclusive eu já vi empresas perder licitações de milhões, licitações de valores bem grandes, por não entenderem e errarem por erros de iniciante, né? E hoje eu vou te dar uma boa notícia. Se você ficar até o final desse vídeo, você vai saber os 5 erros que as pessoas cometem e que você pode evitar como um licitante, né, profissional. E também eu vou te dar uma dica bônus lá no final do vídeo para que você consiga ganhar licitações ainda maiores e com mais assertividade. O primeiro erro é não ler editais com atenção. Eu costumo dizer que o edital é a bíblia da licitação. O edital é onde está escrito o que vai acontecer na licitação, qual que é o processo licitatório, qual que é a documentação que está sendo solicitada, qual que é a declaração que você tem que enviar, porque tem editais que tem algumas especificações que são bem específicas do órgão, né? Alguns órgãos pedem a declaração do meio ambiente. Você precisa verificar isso em edital. Vai estar lá no edital, porque o edital é a bíblia, então vai ter todas as informações que você precisa para ganhar a licitação. Você precisa para analisar o seu concorrente, se ele fez o certo, se ele enviou a documentação que está solicitada em edital. E é muito importante que esses detalhes sejam observados por você na hora de analisar o edital, né? E você pode acabar sendo desclassificado por um erro tão simples, que é a leitura do documento principal da licitação. Você pode esquecer de ler qualquer documento, menos o edital, que é onde especifica qual que vai ser o processo, qual que é a documentação solicitada. E eu vou te dar uma dica agora, em relação a esse erro, que é marque os prazos, documentações exigidas e requisitos da leitura do seu edital. Qual que é os principais requisitos que você precisa preencher para você participar da licitação e ser vencedor da licitação. O segundo erro, que é um dos mais comuns que as empresas que participam de licitação cometem, que é certidões vencidas. O FGTS, o INSS, inclusive a certidão municipal, se você está na prefeitura, certidão estadual, certidão federal. Algumas dessas certidões, se você tem o cadastro no SICAF, é atualizado de forma automática, igual a certidão federal, INSS, FGTS, isso de forma automática. Mas algumas não, igual a estadual, não é automática. Você precisa subir ela no SICAF, precisa colocar a data de vencimento, o código de verificação da certidão. E aí eu vou te dar uma dica também em relação a esse segundo erro para que você não cometa. Se você está nesse vídeo, você está se destacando de outras pessoas que cometem esses pequenos erros. Então a dica é, tenha rotinas diárias e mensal, para que você consiga acompanhar se essa certidão está vencida, verificar o que você pode fazer para corrigir isso, né? Se você não pagou a certidão, não fez o pagamento, pagar a certidão certinho para que saia a certidão e fique atualizada, fique certa da certidão e estar sempre atualizado. Se nós trabalhamos com o governo, nós temos que estar 100% em conformidade com os tributos que são devidos para qualquer empresário. FGTS, INSS é devido para qualquer empresário. E certidões também são devidas. Então, nós temos que ser o exemplo, vamos dizer. Nós temos que ter toda essa documentação bem atualizada, com a data certinho, sem atraso de documentação. O terceiro erro é a precificação errada. Muitas pessoas não leem o edital, não pegam as informações corretas, não verifica qual que é as informações, as características de algum produto, não verifica qual que é o ponto de atenção no edital e aí colocam qualquer preço. Fazem dão um chute de preço e aí é desclassificado, porque se você não atende as características que estão em edital, você vai ser desclassificado de forma automática. Assim que você enviar a documentação, o pregoeiro provavelmente vai ver a documentação, vai verificar que o produto que você ofertou, o serviço que você está ofertando, não está em conformidade com o que está sugerido em edital. Lá em cima, lembre do edital, é o primeiro erro. Tá vendo? Então, se você não lê o edital, você não precifica da maneira correta, você não tem essa assertividade no preço, e aí isso vale para você e vale para o seu concorrente também. Se você errar a precificação,
você vai ser desclassificado. Se você errar as características do produto, você vai ser desclassificado. Só que também vale para o seu concorrente. Às vezes você não tem um menor preço. Você tem um preço e você ficou em quarto lugar. E os três que ficou à sua frente, eles estão usando o produto errado. E eles baixaram o preço e precificaram da maneira errada. Você vai ter que entrar com recurso. Você consegue ter algumas ferramentas que vão te ajudar a ganhar essa licitação. E a licitação não é só preço. Então você precisa montar uma planilha, deixar essa planilha bem composta, com as margens mínimas que você consegue chegar, com o menor preço, quanto que é o custo, quanto que vai ser o envio, se é uma venda para outro estado. Então isso tudo tem que estar bem notado na sua planilha de custo, tem que estar tudo bem desenhado dentro do seu processo licitatório. O quarto erro, que é muito importante, é não treinar para pregão eletrônico. O que é não treinar, José? O que é fazer esse treinamento? É você participar de licitações menores, até mesmo dispensa eletrônica, que é um valor menor, e você verificar quantas casas decimais tem no portal. Às vezes, no caso do Comprasnet, é 4 casas decimais. Então, se você digitar o preço errado, você vai ser desclassificado, porque sua precificação ficou de forma equivocada. Então, é você participar e treinar, e for ganhando, quando você começar a ganhar confiança no processo licitatório, que você já verifica que você tem capacidade de ir para pregões maiores, você consegue participar de pregões com mais informações, com valores maiores, você já consegue. Então, esse erro é muito comum acontecer, as pessoas digitarem um preço errado na licitação e ser desclassificada por um erro de digitação. Então, já imaginou você perder uma licitação, igual teve recentemente, de 328 milhões por um erro de digitação? Seria muito triste, né, para nós empresários perder uma licitação de milhões por conta de um erro de digitação. O quinto erro, que é muito comum, é não acompanhar as oportunidades com frequência. As pessoas às vezes acham que licitação é só empresas grandes que conseguem participar, mas não. Licitação é um jogo de consequência, você precisa estar acompanhando. Às vezes você tem uma licitação que vai sair que você ficou em quinto lugar e só tinha 10 pessoas participando. Você ficou bem qualificado, né, em quinto lugar. E às vezes você entra na licitação, ninguém dá avanço e você ganha. Você, com preço estimado da administração pública, você ganhou uma licitação. Então, para que você encontre essas oportunidades, você tem que estar sempre antenado nos portais, igual o Comprasnet, que te envia as oportunidades todos os dias. E também no PNCP. Você cadastra o seu e-mail e recebe as oportunidades todos os dias dessa licitação, das licitações que estão ocorrendo durante o período, né? Diariamente saem milhões de licitações, então você consegue estar antenado se você estiver acompanhando as oportunidades. E aí esse é o erro que as pessoas cometem, não acompanhar oportunidades. E a dica que eu falei para vocês que eu ia deixar aqui no final do vídeo é: acompanhe conteúdos de qualidade, igual você está fazendo nesse vídeo, verifique as novas atualizações, fique sempre buscando conhecimento. Que se você busca conhecimento, é igual eu costumo dizer constantemente, né? Se você chega primeiro, você bebe água limpa. Então, se você busca conhecimento, se você está sempre antenado sobre as novas atualizações que está tendo, sobre as novas documentações que está sendo exigida, você vai ter uma capacidade à frente de outras pessoas de ganhar a licitação. E aí as pessoas vão dizer: ah, foi sorte. Não foi sorte, você buscou conhecimento, você ficou até tarde, né? Às vezes também estudando sobre aquele processo licitatório, estudando sobre aquelas informações, e aí você foi lá e ganhou a licitação. Não foi sorte, foi porque você buscou conhecimento. Inclusive aqui abaixo eu vou deixar 2 oportunidades para você. Um link para que você vá para o meu Instagram e você me siga lá, que lá eu deixo dicas diárias. E o outro é uma lista de fornecedores para que você consiga ter fornecedores de qualidade, você consiga ganhar não apenas no preço, que você consiga ter mais margem de lucro, que esse é o grande desejo dos empresários, né? Ter mais margem de lucro. E lá tem 900 fornecedores que vão te ajudar a ter essas condições melhores de negociação. E é um valor bem simbólico, de R$ 47, e você vai ter fornecedores reais e qualificados que vão te ajudar a ter mais margem de lucro e ganhar mais licitações, né? Porque você tem mais oportunidades. Então, se você evitar os 5 erros desse vídeo, você vai estar à frente de 99% dos visitantes, que são iniciantes e que perdem por erros tão básicos, né? Que é igual no meu edital. E são uma coisa bem simples que você poderia fazer isso de forma bem assertiva e não perder a licitação por conta disso. E aí eu te digo, licitação não é um bicho de 7 cabeças. Licitação, você precisa não cometer pequenos erros que vão te fazer perder licitação de milhões. Então, se você não vai perder mais licitações, comente aqui abaixo: eu quero vencer minhas licitações. E também
Deixe o seu like para que o YouTube entenda que é um conteúdo de valor, esse conteúdo que você está assistindo. Se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa iniciar nesse mercado.